Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, um filme que chega aos cinemas brasileiros finalmente depois de muito tempo, nesta quinta-feira, dia 19, que é o filme A Substância. Uma celebridade em decadência desesperada para se manter relevante decide usar uma droga chamada A Substância, que replica as células e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma. O filme tem direção e roteiros escritos por Coraline Fajot, sendo esse seu quarto trabalho como diretora e escritora e seu segundo filme. Antes de assistir A Substância, eu tava com expectativas muito altas para esse filme, até porque ele foi premiado como o melhor roteiro original lá em Cannes, e nas pesquisas de rua com o pessoal que tava lá no festival, uma parte deles falava que o filme merecia ganhar a Palma de Ouro, que acabou indo pro filme Anora, que eu também tô com muitas expectativas, acho que vai ser um filme muito bom e que também tem sido muito elogiado. E enfim, 3 meses depois de tudo isso acontecer lá em Cannes, A Substância finalmente chega nos cinemas brasileiros. Eu gosto muito dos temas abordados aqui dentro desse filme e a maneira como eles são contados aqui, porque são temas que eu consigo pensar em diversos outros filmes que eu gosto muito, como A Malvada, Babilônia ou até mesmo Cisne Negro, que também tocam nessas coisas, mas eu acho que aqui a gente vê mais e coisas diferentes, né? A gente consegue ver muito bem a diferença entre todos esses filmes, cada um tocando em um aspecto ainda mais detalhado envolvendo essas temáticas, né? Que seriam a ambição, a relevância, o quão longe você tá disposto a ir pra ter todas essas coisas, pra ser amado, né? E realmente as mudanças, né? De tempo, as novas tecnologias, as novas coisas, as novas tendências e as consequências que essas mudanças têm nas pessoas envolvidas nesse meio, né? Aqui, principalmente nesse meio de trabalho. E o que acontece quando essas pessoas não conseguem cumprir essas mudanças, né? Não conseguem acompanhar. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que vai acontecer. Em Babilônia, ou até mesmo em Cantando na Chuva, a gente tem a questão da mudança do cinema mudo para o cinema falado, né? Onde diversos atores acabaram sendo descartados justamente porque eles não conseguiram acompanhar essa mudança. Eles às vezes não tinham uma voz. Em Cantando na Chuva a gente vê isso muito mais claro, né? Às vezes não tinham uma voz para aquilo, às vezes não tinham coordenação de atuar, né? Porque muita coisa mudou durante esse processo, né? A forma de atuação mudou, a maneira como eles se expressam, a maneira de falar juntamente enquanto você tá tendo uma reação que não era algo que eles estavam acostumados, né? Então, mais ou menos isso aqui, né? Só que aqui acho que mais puxado muito mais, né, pro mundo atual em que a gente vive, com tecnologias, com coisas muito mais rápidas, tendências muito mais rápidas e pessoas desesperadas por coisas novas, assim, né, e enfim, acho que o tema consegue abordar todas essas coisas trazendo de uma forma diferente aqui, principalmente falando sobre a pressão estética da beleza, principalmente em mulheres. Essa pressão estética, né, que afeta muitas pessoas, não só as mulheres, né, mas aqui é mais focado nisso, né, e afeta muitas pessoas que trabalham com a própria imagem e que dependem disso e que muitas vezes acabam se comparando com outras pessoas mais jovens que acabam surgindo, ou até mesmo com a sua própria versão mais jovem mesmo, né, e aí vem uma crise de identidade, vem a procura de procedimentos estéticos para se mostrar mais jovem, né? Quantas celebridades de Hollywood a gente já não conhece que já há muitos anos atrás foi atrás de algum procedimento estético, enfim, é uma questão toda essa coisa do envelhecimento, da passagem do tempo, de se tornar ainda relevante, né? E é uma pressão que é existente, né? E que aqui dentro do filme a gente vê principalmente pelo produtor, interpretado pelo Dennis Quaid. Enfim, é através do papel dele que a gente vê essa pressão da mídia mesmo, né? Em torno dessas pessoas, né? Em que a gente precisa de uma coisa nova, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais energética, diferente, que enfim, né? Que seja esse produto de desejo até mesmo, né? Enfim, o filme explora todas essas questões num subgênero do terror chamado body horror ou horror corporal, onde existem deformações, distorções do corpo humano, e eu posso dizer pra vocês com toda certeza que o filme é muito perspicaz nisso, porque ele consegue ser extremamente sensorial.
Então, ao longo do filme, tanto pela direção, por conta dos ângulos diferentes utilizados, as lentes que muitas vezes distorcem até um pouco os personagens e como a gente enxerga eles, né? Os closes na cara dos atores que acabam nos deixando um pouco desconfortáveis em diversas situações, né? A trilha sonora e os efeitos sonoros mesmo do filme, né? E principalmente os efeitos práticos, as próteses e a maquiagem dentro do filme fazem com que essa experiência seja extremamente palpável, assim. É muito fácil a gente se sentir no lugar da personagem e ao mesmo tempo ficar angustiado e agoniado mesmo de ver tudo aquilo acontecendo, né? Eu vou dizer pra vocês que eu não tenho pessoalmente problema com isso, mas eu tenho muito problema dentro de filmes em ver agulhas. E, nossa, eu passei o filme inteiro assim, me sentindo e olhando às vezes assim, de lado, assim, porque realmente é um filme muito sensorial que você sente muito ali o que aquelas pessoas estão sentindo. Até por conta disso, eu acho que ele é um filme que vale muito a pena ser assistido no cinema justamente pela questão do som mesmo, de você se sentir dentro ali da mente da personagem e do corpo dela, né, por consequência. Enfim, né, sensação essa que é extremamente aterrorizante, né? Você tá sentindo, escutando sons, né? Tem momentos que a gente escuta personagens mastigando, coisas dentro do corpo da personagem se mexendo, enfim, me dá angústia só de lembrar. Além disso, o filme tem um senso de urgência muito real, né? Onde a gente vê claramente as questões de relevância e fama versus o tempo e o próprio envelhecimento. E a gente vê a personagem da Elizabeth, aqui interpretada pela Demi Moore, se agarrando a toda a força ali, a tudo que ela consegue, até mesmo disposta a se autodestruir para continuar sendo relevante, para continuar sendo amada ali dentro, né? E essa sensação de urgência, eu acho que ela é ainda mais enfatizada pelo fato de que as situações do filme vão gradativamente aumentando, se tornando cada vez mais insanas e mais grandiosas. E as próprias violências mesmo que a gente tem dentro do filme, né, que eu não sei se daria pra dizer que é muito violência, mas as coisas mais gráficas, talvez, as coisas mais brutas, intensas, não sei, também vão aumentando. Então, mais perto do final, o filme realmente fica chocante, assim. Já pra parte do terror, além dessas sensações do corpo, né, do body horror, o filme eu acho que ele também tem uma pegada de terror por conta dessa separação Elizabeth e Sue, né? Que aqui seria a versão melhorada da personagem, né? Porque em diversos momentos eles falam, vocês são a mesma pessoa, mas a gente não sente isso, né, ao longo do filme. E eu acho que é uma questão muito interessante de se pensar ao longo do filme de que, será que elas são a mesma pessoa? Será que elas são pessoas diferentes? Será que elas têm vontades e desejos diferentes? Até por uma ser a melhor versão da outra, talvez ela queira coisas melhores, talvez elas queira coisas diferentes, né? Enfim, é uma coisa interessante que ao mesmo tempo te traz uma sensação aterrorizante, até se colocando no lugar da personagem, né? Se você tivesse um clone de si mesmo, o que você faria ali naquela situação, enfim, que não é nem um clone, né? E você depende uma da outra. Eu acho que essa é a questão crucial do filme, que é o que mais deixa aterrorizante. Essas personagens, ao usar essa substância, elas acabam dependendo muito uma da outra. Uma não tem como existir sem a outra. Quer dizer, não vou entrar em detalhes pra não estragar o plot do filme, mas enfim, elas dependem muito uma da outra, elas têm que fazer funções pra funcionar e tal, elas têm que cuidar uma da outra, né? Então, é algo que acaba se tornando interessante de se questionar ali ao longo do filme do que vai acontecendo. E é muito legal também que essa melhor versão da personagem, lógico, ela é mais nova, né? Ela é jovem, mas ao mesmo tempo ela não necessariamente tem a mesma maturidade que a própria personagem. E ela também não necessariamente é uma pessoa melhor internamente, né? Se mostrando muitas vezes extremamente narcisista e muito egoísta. E o casting aqui é sensacional, trazendo duas protagonistas aqui que interpretam de certa forma a mesma pessoa, mas de formas diferentes, mas que ainda assim a gente consiga pensar, caramba, é a mesma pessoa, né? Eu acho que a escolha das atrizes foi muito bem feita, né? Principalmente pela aparência das duas, né? Mas também por elas conseguirem trazer isso, né? De interpretar de formas diferentes essas personagens para nos trazer essas questões que eu comentei anteriormente, mas ao mesmo tempo trazer de formas diferentes, né? E aqui a Demi Moore entrega uma performance sensacional, assim, de uma pessoa... entrega uma performance sensacional, tanto nas cenas mais malucas, quanto nas cenas mais tranquilas do filme, em que a gente vê essa pessoa que é extremamente determinada,
que reconhece o seu próprio talento, a sua própria ambição, a sua própria vontade e que tá disposta a ir onde quer que ela seja para continuar sendo relevante, para continuar sendo amada e ao mesmo tempo a gente consegue ver essa personagem sentindo inveja da sua versão mais jovem, o que é muito interessante também, né? Toda essa batalha interna que ela acaba passando, assim, ao longo do filme, e eu acho que ela traz uma performance que é muito fácil a gente entender ela, se identificar com a personagem, enfim, realmente sair impactada, assim, e acho que ela, pensando, assim, nas performances que a gente já teve até agora, nesse instante, se eu fosse selecionar alguém pro Oscar, eu com certeza falaria o nome dela. Não sei como vai ser, eu vou falar da questão do Oscar mais pro final do vídeo, mas enfim, performance muito forte dela. E é muito legal que nas cenas mais calmas a gente sente o vazio e a tristeza que ela sente, né, de ter essa relevância dela basicamente arrancada. Eu fiquei muito feliz com a performance da Margaret Qualley, que, enfim, nos outros papéis que eu tinha assistido com ela sempre fez um personagem menor, uma coadjuvante, assim, né, como a gente viu em Era Uma Vez em Hollywood, que é um papel menor, em Kinds of Kindness ou em Pobres Criaturas, e aqui finalmente ela vem pra ser praticamente a protagonista do filme, juntamente com a Demi Moore, e acho que ela faz um trabalho excelente, assim, ela com certeza é uma atriz que eu fico muito feliz quando vem projetos dela, né, e aqui não foi nem um pouco diferente. Gosto bastante da personagem dela, justamente por ela ter essas características, né, muito similares com a personagem da Elizabeth, né, mas ao mesmo tempo ela ser energética, ambiciosa, também disposta a ir onde quer que seja pelo sucesso, mas ao mesmo tempo ela também é narcisista, ela é extremamente egoísta, ela, né, é uma pessoa que tem coisas ruins também dentro de si, né, enfim, são personagens muito interessantes, assim, ambas as protagonistas desse filme. Pra não falar que eu amei 100% o filme, vou dizer que eu me incomodei com os últimos 20 minutos, mais ou menos, do filme, em que ele se torna extremamente intenso e bem chocante mesmo. Eu entendo que foi proposital essa escolha do filme fazer isso, mas eu, pessoalmente, sinto que seria muito mais impactante se ele tivesse acabado antes, assim. Acho que tinham cenas melhores para se finalizar o filme, mas eu entendo ali a ideia de se fazer a coisa intensa, coisa chocante, né? Mas não seria uma decisão que eu teria tomado e realmente foi a coisa que mais me incomodou, assim, profundamente do filme, que me fez sair, tipo, putz, não sei. Intenso e aterrorizante é A Substância, é um filme que consegue com muita facilidade te colocar ali na pele das personagens, fazer você sentir tanto os sentimentos que elas estão passando, mas também as próprias sensações. O filme traz algo extremamente novo, nunca jamais visto? Não, mas eu acho que ele traz algo de diferente. Lógico, são temas que a gente já viu em vários outros filmes, como eu mesma comentei aqui, mas eu acho que ele traz uma versão diferente, traz um enfoque diferente, traz um estilo diferente, principalmente, né? Que é muito legal, assim, e que me conquistou bastante. Falando sobre a questão do Oscar, assim, foi bem engraçado, porque eu pensei enquanto eu tava assistindo, tipo, caramba, esse filme é um terror, é um thriller, eu acho que ele não vai ser indicado, talvez a academia meio que possa subestimar ele por conta disso, né, pelo histórico de muitas vezes subestimar filmes de terror, né, a gente vê os próprios filmes do Jordan Peele, que enfim, o Corra foi indicado, mas Não Olhe não foi, e Nós também não, né, enfim, são filmes que muitas vezes a academia deixa de lado, assim, e eu tenho muito medo que eles façam isso aqui com esse filme também. E foi engraçado, porque eu saí da cabine pensando isso e logo que eu saí tinha um grupo de pessoas falando exatamente a mesma coisa. Mas eu sinto que talvez pelo falatório ao redor do filme, é um filme que tem sido muito elogiado, né? Afinal, também ganhou o prêmio de melhor roteiro original. O que, assim, também pode não dar em nada, mas eu acho que pelo falatório ao redor do filme, né? Ele talvez tenha uma chance e eu espero muito que sim, porque eu realmente gostei bastante. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível, ou melhor, vai estar disponível nos cinemas dia 19 de setembro. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Substância. Se você ainda não assistiu, comentar quais que são suas expectativas, né? E também falar se você acha ou não que o filme vai ter chances no Oscar. Então foi isso e até o próximo vídeo.